Nossa primeira entrevista vai ser com a doutora Maria Cecília Máximo Teodoro. Ela é graduada em Direito pela PUC Minas. Hoje, atualmente, ela é advogada e professora da pós-graduação e da graduação da PUC. É professora convidada do mestrado em Direito do Trabalho da Universidade Externado da Colômbia. É pesquisadora, autora de livros, autora de artigos. É mestre em Direito pela PUC, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela USP e pós-doutora em Direito do Trabalho pela Universidade de Castilha, com bolsa pelo CAPES. Então, boa noite, doutora. Boa noite, Ronan. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Quer acrescentar alguma coisa à sua apresentação aqui? Não, tá tudo bem. Certo? Então, vamos para a primeira pergunta. Doutora, queria saber como que foi a sua escolha pelo direito. Desde quando você já sabia que ia fazer o direito? Como que descobriu isso? Fala para a gente um pouco. Pergunta difícil, né? Não sei se eu escolhi ou se ele me escolheu. Sempre tive esse caráter combativo na veia, né? E achava que combinaria com o direito, né? Sempre tive esse senso de justiça, assim, aguçado. Talvez por ser a filha mais nova, me sentia injustiçada em alguns momentos e queria fazer justiça. Então, achava que combinaria com o direito. Mas não foi, era muito nova, né, para ter certeza, acabei me dando bem, me encontrei, me realizei na profissão. Mas nunca foi algo extremamente pensado e refletido, não. Foi, acho que o direito me escolheu. Tá certo. Conta pra gente, então, como que foi a sua graduação, em questão, assim, de tempo de estudo, vida social, se a senhora era uma pessoa que se dedicou sempre desde a graduação, ou se foi resolver estudar com mais afinco só após a graduação, conta pra gente. Sempre fui muito dedicada, sempre fui muito estudiosa, mas nunca deixei de aproveitar a vida. Sabia conciliar muito bem a bagunça com os estudos, né? Sempre estudava para as provas, estudava a matéria, o conteúdo, tirava um xerox do meu caderno, mas nunca deixei de aproveitar, de sair com as pessoas da faculdade, fiz grandes amigos na faculdade, a minha lembrança da faculdade é a melhor possível, assim, eu lembro com carinho dessa fase, muito mais do que do colégio, por exemplo. Então, acho que sempre fui organizada, tinha método de estudo, assistia às aulas, não matava muita aula, mas já matei, e fui me encantando pelo direito, principalmente quando eu tive aula de direito do trabalho com o professor Maurício Godinho Delgado, e aí eu me senti vocacionada para a área do trabalho. E aí fui fazer monitoria, fiz a monografia na área de trabalho com orientação dele, fiz a monografia no 9º período, quis fazer com mais tempo, comecei a fazer no 9º período, acabei terminando e defendendo no 9º período, e já fui me preparando. No final do curso, eu já fui, da metade para o final do curso, quando eu descobri que o direito do trabalho era uma paixão, eu comecei a me preparar para uma futura vida acadêmica, para tentar o mestrado, e aí eu comecei, então, a seguir os passos que esse meu professor me indicou. Então, o seu foco já durante a graduação foi seguir a carreira acadêmica. A senhora não tinha certeza se seguiria na advocacia ou no serviço público, mas já tinha definido que ia seguir na carreira acadêmica. Eu queria carreira acadêmica e também queria magistratura do trabalho. Eu queria as duas coisas. Quando a gente é novo, a gente quer tudo, né? A gente acha que vai abraçar o mundo. Mas, assim que eu me formei, veio aquela mudança constitucional exigindo 3 anos de prática, né, para adentrar na magistratura. Então, casou, né, com a ideia de fazer uma carreira acadêmica. Então, eu falei, enquanto eu vou estudar e me qualificar, porque gostava de ser monitora, eu gostava da área acadêmica, sempre fui muito comunicativa, gosto de aparecer, né, gosto de chamar atenção. Então, ficar a sala de aula é para quem gosta disso, né? É um local de muita vaidade. E, então, eu me identificava com isso e fui paralelamente nos 2 caminhos. E quando
Mas acho que sempre coloquei mais energia na docência, porque as coisas aconteceram de maneira natural, fluida, e acabei abrindo mão do projeto da magistratura, embora tenha tentado e chegado a algumas fases finais, percebi que não seria um barato para mim, assim, eu não me daria bem, não me sentiria bem nessa profissão. E, ao mesmo tempo, as coisas foram acontecendo, se desenvolvendo bem na área acadêmica para mim. Como que foi o período de transição da graduação para a vida profissional que a senhora tem hoje? Assim que eu saí da graduação, eu passei no processo de trainee para trabalhar no Banco Itaú. E aí eu fiquei lá alguns meses, quase um ano, fiquei lá um ano, e aí eu percebi, foi bom que eu percebi, eu senti na pele a expoliação do trabalhador, principalmente do bancário, né? E, paralelamente a isso, eu já estava estudando para tentar o ingresso no programa de mestrado. E aí, nesse mesmo ano, eu entrei no programa de mestrado da PUC Minas, com orientação, né, por orientação e por estímulo do professor Maurício Godinho Delgado. E aí, na sequência, assim que eu fui aprovada, eu pedi demissão do banco. Então, eu me preparei desde a faculdade, e assim que eu me formei, eu continuei me preparando para entrar no mestrado. A senhora deu aula pela primeira vez onde e quando? Assim que eu entrei no mestrado, a PUC me ofereceu uma turma, na PUC Betim, uma turma de Direito Previdenciário e turmas de noções de direitos sociais para o curso de Ciências Contábeis. Então, assim que eu entrei no mestrado, já no primeiro ou segundo semestre, não me recordo muito bem, eu já comecei a lecionar na própria PUC, como professor contratado, né, por tempo determinado. Entendi. E como que é hoje conciliar as aulas com a carreira na advocacia? Isso só foi possível a advocacia recentemente. Tem cerca de 3 a 4 anos que eu comecei a advogar, montei o meu escritório. Porque, como eu sou professora da pós-graduação estrito sensu, é uma carreira que é muito exigente. E é bom falar disso, porque muitas pessoas encaram a docência, o ensino superior, como um bico, né, como uma complementação de renda, e não é, né, principalmente em nível de mestrado e doutorado, a exigência é tremenda, né, assim, não é possível fazer uma boa carreira acadêmica no estrito sensu e outra atividade, alguma das duas não vai sair muito bem feita no início. Então, hoje em dia eu consigo me organizar para conciliar com a advocacia, mas a minha advocacia, ela é mais no back-office, né? Eu fico mais na retaguarda, no atendimento dos clientes, na parte mais estratégica, na consultoria, nos tribunais, eu não fico muito na linha de frente, porque isso inviabiliza a sua compatibilização com a academia. Nós somos muito cobrados pela CAPES. A CAPES, ela é um caso de amor e ódio, porque ela nos cobra muito, assim. A gente tem uma meta de produtividade intelectual, a gente tem uma meta de realização de eventos, temos metas de produção científica, pesquisa, produção dos resultados, então, isso é muito angustiante e é muito difícil de se manter no estrito sensu. Por outro lado, essa cobrança é o que moraliza a docência e faz com que aqueles que venham se aventurar entendam que não é um bico, é uma profissão, né? E eu senti isso muito quando eu fiz o pós-doutorado na Espanha, porque lá existe uma valorização do docente do ensino superior, né? Você não é encarado como alguém que dá aula, né? Você dá aula, o que mais você faz? Você trabalha? Lá você realmente tem um papel social relevante, de quem educa, de quem transforma, de quem emancipa, de quem insere, né, e provoca
um pensamento crítico, e o que eu ainda não sinto no Brasil, nos moldes que eu me senti na Espanha. Mas acho que essa cobrança da CAPES, ela vem também como uma proteção, uma reserva de mercado, realmente, para que permaneça somente aqueles que fazem um trabalho sério. Ontem a gente teve uma palestra aqui com o professor Daniel Amorim, e ele também tocou muito nesse ponto de que ser professor não é um bico, né? Ser professor é uma carreira difícil, árdua, e que não existe essa história de ser só professor. De que ser professor em si já é muito difícil e é uma carreira muito bonita. Sim, eu tenho muito orgulho, eu me sinto muito vocacionada. A parte que todo mundo vê, para mim, é a parte mais prazerosa, é a cereja do bolo, que é a sala de aula, onde eu oxigeno as minhas ideias, me sinto mais jovem pelo contato, né, sempre diário e constante com os alunos, mas o trabalho maior é na retaguarda, né, na preparação, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar por dentro de tudo, você tem que estar por dentro, inclusive, das críticas, você tem que saber, inclusive, o que fala e o que pensa quem está contra, né, a sua linha de pesquisa, para você se antecipar às críticas, para você se questionar, às vezes é preciso se desconstruir. Então, o trabalho nos bastidores é muito maior e é de muita dedicação, né? A gente está sempre estudando, escrevendo, pesquisando e indo a congressos, falando, ouvindo. Então, quando a gente chega na sala de aula, é a hora de relaxar. A senhora tem uma história de muito estudo, né? Saiu da graduação, fez mestrado, fez doutorado, fez um pós-doutorado no exterior. Então, conta para como que foi esse desenvolvimento aí na carreira acadêmica, como que foi a experiência de fazer o pós-doutorado fora do Brasil. O mestrado foi aqui na casa de onde eu saí, que foi a PUC, e depois voltei e ainda estou, né, onde eu adoro trabalhar, me sinto muito respeitada e valorizada. E onde comecei, e assim, aí quando eu terminei o mestrado, antes mesmo de defender a dissertação, eu já me inscrevi para o processo seletivo do doutorado lá na USP, no Largo de São Francisco. E aí, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado numa quinta-feira, enviei os documentos, né, com a ata de defesa pelo correio para uma prima minha, lá em São Paulo, e ela levou para mim na universidade no último dia do prazo de inscrição. E aí foram 6 meses de seleção, e aí fui aprovada, no ano seguinte me mudei para São Paulo, fui morar lá com a minha irmã, depois com minhas primas, e fiquei lá 1 ano e meio fazendo as disciplinas do doutorado. Foi um momento muito difícil, porque eu já dava aula aqui em Belo Horizonte, tive que largar tudo para ir para lá, bem dura, né, assim, sem grana, e meu pai e minha mãe sempre me apoiando, me sustentando, né, você pensa bem, a pessoa fazendo doutorado e sendo sustentada pelos pais, né, e longe das pessoas que eu gostava, das pessoas queridas, que embora eu estivesse perto da outra parte da minha família. Então, quando eu terminei os créditos, eu voltei para Belo Horizonte, e aí eu passei no concurso da PUC, para dar aula no Cerro, uma cidade no interior também, né, longe de Belo Horizonte, com estrada de terra. Antes tinha estrada de terra para chegar lá. E aí, lá eu comecei a minha carreira acadêmica dentro da PUC como uma professora da carreira. Fiquei no Cerro por 2 anos, quando dentro da PUC você tem processos seletivos, né, internos. Então, nesse processo, aí foi quando eu terminei, defendi o doutorado, e aí eu fiz um concurso dentro da PUC e consegui, então, uma vaga aqui em Belo Horizonte para graduação e também uma vaga para o mestrado e doutorado. Então, a minha carreira na graduação foi muito curta, foram só 2 anos. Depois de 2 anos na PUC, na graduação, eu já passei para o programa de pós-graduação estrito sensu, mas mantenho as minhas turmas na graduação. E aí, quando tinha 1 ano que eu estava no programa de pós-graduação estrito sensu, eu
soube de um programa de pós-doutorado da Fundação Carolina e da CAPES para fazer o estágio pós-doutoral na Espanha. E aí eu me inscrevi, fui aprovada com uma bolsa para ir para lá, tive licença da PUC, licença com 50% da remuneração, e fui fazer o pós-doutorado grávida na Espanha. Não foi fácil também, né? Fui para uma região desértica, né? Que é a Castilla-La Mancha, muito quente, e peguei a Espanha em crise, uma crise terrível, paralisação, greve, que foi muito interessante para mim. Toda essa experiência que eu te contei aí foi do ponto de vista pessoal e profissional, assim, transformadora. E quando eu voltei, eu continuei a minha carreira lá no estrito senso, fui desenvolvendo os meus projetos, criei um grupo de pesquisa que chama RED, Retrabalhando o Direito, comecei junto com o professor Márcio Viana, a realizar um congresso, que hoje está na 11ª edição, que chama Congresso Latino-Americano de Direito Material e Processual do Trabalho, que já aconteceu na Colômbia, no Uruguai, em Cuba, na Argentina, em Salvador, Pernambuco, e esse ano ia acontecer na Bélgica, primeira vez que a gente ia para a Europa, mas, em razão da pandemia, tivemos que adiar para o ano que vem. Tá certo. Quando, então, a gente já está se aproximando do final, daqui a pouco vamos abrir para perguntas do pessoal aí. Passa uma dica para quem quer seguir na carreira acadêmica, porque a gente já tem alguns alunos na Unifagoc que pretendem seguir nessa carreira de professora, na carreira acadêmica, na docência, e a gente sabe que não é muito fácil, né? Então, passa um conselho para o pessoal aí. Não é fácil. A carreira acadêmica, ela exige tempo, dedicação, muita dedicação e maturidade. Maturação, eu diria. Você tem que ir amadurecendo ao longo do processo. Se equivocam aqueles que acham que ensinar é um bico, né? Teve uma vez que uma Big Brother, Big Sister, saiu lá do programa e foi no Faustão, e o Faustão, ele perguntou assim, o que você vai fazer agora? Ela falou, vou tentar isso, se não der certo, eu vou dançar aqui, né? E aí o Faustão, num lampejo de lucidez, falou, você está muito enganada. Essas dançarinas aqui, elas se prepararam muito para estar aqui, elas são formadas, elas se dedicaram, têm inúmeros cursos, e não é qualquer um que chega aqui, você está muito enganado, você não tem capacidade para ser dançarina do Faustão. Então, eu conto esse caso para mostrar que é mais ou menos isso, né? A docência, a área acadêmica, ela trata-se muito menos de inteligência e muito mais de humildade e persistência. Tem que ser um projeto. E hoje em dia, mais do que na minha época, hoje em dia, os alunos que se sentem vocacionados para a área acadêmica têm que começar esse projeto nos primeiros períodos da faculdade. Participar de grupos de pesquisa para entenderem como se escreve um bom artigo, como que se trabalha um problema, uma hipótese. Você tem que publicar, participar de eventos científicos, realizar projetos de pesquisa, projetos de extensão, e principalmente entender o que é o currículo Lattes, né? Se preocupar em... o seu currículo Lattes é o seu Facebook acadêmico, né? Ele tem que estar bem trabalhado, com qualidade, porque a CAPES também, ela vai exigir qualidade. Então, ela estratifica as revistas, ela estratifica os livros, estratifica os periódicos, para que quem ali escreva tenha uma pontuação melhor no currículo Lattes. Agora, então, isso te prepara para entrar, né, no programa de pós-graduação, e isso também te mune para conseguir uma bolsa, porque as bolsas oferecidas pela CAPES, pela FAPEMIG, aqui em Minas Gerais, elas são todas baseadas em critérios de produtividade. Então, assim que você adentra num programa de pós-graduação estrito sensu, numa universidade privada, por exemplo, como a PUC Minas, existe um processo seletivo para a concessão de bolsas. E os critérios são justamente produtividade. O que você escreveu, onde você escreveu, se você tem experiência acadêmica, se você tem experiência como monitoria, se você tem experiência participando de grupos de pesquisa, se você desenvolveu projetos de pesquisa ou de extensão na faculdade.
Por isso que o preparo tem que ser anterior. E constante, permanente, perene. Mesmo a advocacia não sendo seu foco, a senhora gostaria de deixar algum conselho para quem quer seguir nessa área também? Porque na graduação, a grande maioria quer seguir concurso, né? A advocacia é meu foco. É sim. Mas não foi o foco inicial, né? Não foi o foco inicial, porque eu não conseguia, não era possível, né? Eu acho que é isso, assim, a gente tem que ter humildade. Eu sempre me aproveitei muito dos meus mestres, dos meus professores, colava neles, não saía da faculdade, participava de tudo, fazia tudo que estava ao meu alcance, tudo que eles precisavam, eu me dispunha a pesquisar, ajudar, a escrever, a organizar, porque eu aprendi muito com todos eles, né? E nos tombos que você toma, você tem que aprender também, né? Eu acho que não é um meio que aceita muita arrogância, é vaidoso, mas você tem que saber lidar com a sua vaidade e tá sempre aprendendo. Eu acho que humildade e persistência é o caminho. Para finalizar, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem final aí para quem está assistindo? A mensagem final acho que é essa mesmo, assim, a área acadêmica, ela é muito gratificante. Falo da minha experiência, eu acho que me mantém jovem, atualizada, com vontade de crescer, de conhecer, de estudar. E eu gosto muito, eu sugiro que quem se sinta vocacionado se dedique, porque vai ter uma carreira de muito prazer, de muita alegria, mas também de muito trabalho. Então é isso, doutora Maria Cecília, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que a sua participação engrandeceu muito o nosso evento, e muito obrigado, e até o próximo, se Deus quiser. Pós-pandemia, a gente vai contar com a presença da senhora presencialmente também. Eu que agradeço, fiquei super feliz, foi a primeira vez que eu pude falar da minha carreira, eu tenho muito orgulho dela, e fiquei super feliz com o convite da Aline, minha aluna do mestrado, uma aluna brilhante, hoje uma professora super talentosa, mãe, mulher, né, então me identifico muito com ela, né, nesse árduo processo, porém muito prazeroso. Então, fico muito feliz com o convite e vou aceitar, sim, o convite para ir presencialmente. Obrigada. Sua carreira é muito bonita, parabéns. Obrigada.